quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para a volta às aulas? Descansaram bastante nas férias, né? Então agora é o momento de estudar. Eu me chamo professora Franciele, durante o ano, acompanhar com vocês as aulas de História. E hoje nós vamos para a nossa primeira aula de História. Para as nossas aulas, nós vamos precisar de alguns materiais. Então, nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, dos lápis coloridos. Eu vou deixar um tempinho aí, crianças, para vocês separarem esse material. Tudo certo aí, crianças? Material separado. Então, vamos ver do que se trata a nossa primeira aula. Nós vamos ver o que é história. E para isso, crianças, nós vamos fazer um combinado. Sempre que aparecer essa tela, as nossas aulas, eu vou dar o tempinho para que vocês coloquem aí no caderno de vocês a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, certo? Então, um tempinho para vocês. Tudo certinho aí, crianças? Tudo anotado? Então, olhem lá. O que é história? Foi a questão, que nós conversamos para iniciar a nossa aula, nosso tema da aula. Aí eu coloquei o meu Bitmoji ali para vocês. Olha lá, eu estou pensando, mas o que é história? Eu estive conversando com o estudante Leonardo da Escola João Estival e ele gravou um vídeo contando o que ele acha que é história. Vamos assistir o vídeo do Leonardo?
Eu sou o Leonardo, estudante do 5º ano B da Escola João Estivão. Minha professora é a professora Adria. História para mim é uma matéria bem informativa, por causa que você sabe quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América, sobre as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Fria. E história é muito legal. Certo, crianças? Legal, né? Conhecer o Leonardo lá da Escola João Estival. Então, agora uma questão para vocês. Escreva e desenhe o que vem à sua mente quando se fala em história. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês escrevam aí no caderno de vocês, né? Tudo aquilo que vocês imaginam, que vocês pensam quando você ouve, né, a palavra história ou quando nós estamos conversando sobre história. Tempinho para vocês.
tudo certo aí com o desenho de vocês, né? Com o que vocês escreveram. Se não deu tempo, não tem problema. Depois vocês terminam com calma, né? E aí que as professoras mostram para as professoras vão gostar muito. Eu aposto que vocês são muito caprichosos. Agora, continuando a nossa aula. Mas, afinal, o que é história? Então, olha lá. História é uma ciência. E o que é uma ciência? Vejam que eu coloquei de novo um bitmoji meu. Será que é uma ciência que tem a ver com experiências químicas? O que vocês acham? Vamos continuar a aula para tentar descobrir? Então, olha lá. O conhecimento pode ser alcançado por meio de nossa inteligência e de algumas estratégias, como pensar, perguntar, questionar, comparar, observar e relacionar. E também com análise sobre o que podemos ver, sentir, pegar. Enfim, sobre o que é concreto. Existem diferentes ciências, como a botânica, a zoologia e a matemática. São alguns exemplos, né? Crianças, vocês sabiam que a botânica estuda as plantas, a vida das plantas, e a zoologia estuda os animais, certo? E a história é uma ciência que estuda o que, afinal? Vamos dar uma olhadinha? A história é uma ciência que estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Ela estuda diferentes modos de viver, de pensar, de se alimentar, de se locomover, de morar e de construir. Essa ciência compara diferentes épocas e observa o que mudou e o que permaneceu. Tudo certinho aí? Continuando, para que aprender história? Todos precisam aprender história para conhecer e agir no próprio mundo onde vivem. E olha lá o que eu coloquei para vocês. E quem é o cientista que estuda história? Eu fui pesquisar o que é, né, e quem é, e alguns exemplos, algumas pessoas que estudam história. Então, antes da gente descobrir, né, sobre essas pessoas, eu quero que vocês decifrem o código para saber como chamamos o cientista que estuda a história. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esses números aí no caderno de vocês. Depois eu vou colocar uma tabela, né, com as letras relacionadas a esses números e vocês vão descobrir como nós chamamos a pessoa que estuda história.
Tudo certo aí, crianças? Copiados os números. Então, agora, né, a tabelinha com o código para que vocês possam descobrir qual é a palavra secreta que está lá. Então, tempinho agora para vocês descobrirem.
certo aí, crianças? Vocês conseguiram descobrir? Então vamos ver se vocês acertaram. Olha lá, se você escreveu no seu caderno historiador, muito bem, você está de parabéns. Se você não colocou isso, não tem problema. Você pode estar corrigindo agora, certo? Continuando aqui, crianças, historiador é um cientista que trabalha pesquisando o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Lembra que eu disse que eu fui pesquisar alguns historiadores, algumas pessoas, cientistas que trabalham com o estudo da história? Então, olhem o primeiro que eu trouxe. Ele é um historiador e filósofo alemão. E ele, a partir dos estudos dele, que nós temos o conhecimento dos conteúdos que são trabalhados nas aulas de história. Outra pessoa que eu trouxe para vocês é a historiadora Lilian Costa Castex. A Lilian é a nossa colega de trabalho que trabalha aqui na Secretaria Municipal da Educação, na área, no componente de História. E ela é uma historiadora que nos auxilia muito com as nossas aulas, com o planejamento, com as explicações. Ela dá bastante informação para os professores, Continuando aqui, eu trago para vocês o Peter Lee e também a Michelle Perrot. A Michelle Perrot, crianças, é uma historiadora que dedicou seus estudos à vida das mulheres, Dedicou os estudos às mulheres. Continuando, o historiador analisa os objetos e textos, conversa com pessoas para conhecer, estudar as sociedades em diferentes tempos. Continuando aqui, crianças, esses materiais estudados pelo historiador são chamados de fontes históricas. As fontes históricas são os restos deixados pelos seres humanos de diferentes tempos e espaços. Crianças, vocês já ouviram falar em fontes históricas? E já sabem o que é fonte histórica? Então, olha lá. Continuando, as fontes históricas são os sinais de que esses povos existiram e de como viviam. E eu trago aqui para vocês exemplos de fontes históricas. Então, vejam o desenho ali, do primeiro exemplo. É um mapa, Os mapas, eles são fontes históricas. O segundo desenho é um vestido, Uma vestimenta. Então, as vestimentas também são exemplos de fontes históricas. E, por último, eu trago ali o retrato de uma pessoa. As fotografias são exemplos de fontes históricas. Nós temos outros tipos de fontes históricas, como os adornos, as ferramentas, pinturas, as esculturas e os objetos. Então, agora, crianças, eu quero que vocês façam mais uma atividade. Então, vocês vão escolher uma fonte histórica e representar ela por meio de desenho. Então, vocês vão escolher lá adornos. O que são adornos, crianças? Por exemplo, um colar é um adorno. Um chapéu pode ser considerado um adorno, tá? Ferramentas, pinturas, esculturas e outros objetos. Então, o que vocês escolherem aí, façam um desenho bem caprichado no caderno de vocês. Eu vou dar um tempo para isso.
Tudo certo aí, crianças? Fiquei curiosa para saber o que vocês escolheram, né, para fazer o desenho. Eu acho que deve ter ficado muito bacana. E agora, crianças, a nossa aula está chegando ao final. Então, eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.